método, ou conversar com esse preceptor, né? Doutor, você conhece o método clínico centrado na pessoa? Se não conhece, né? Conversem, abordem também, porque é uma experiência diferenciada para nós, enquanto profissionais médicos, e para o paciente também. E eu vou mostrar para vocês por que é uma experiência diferenciada. Eu vou abrir aqui, aí eu não vou conseguir ir vendo aqui, aí se alguém tiver alguma dúvida, né, que eu abri aqui o slide, se alguém for tendo alguma dúvida, eu peço que vocês de fato falem, sabe? Abram o microfone e vão falando que a gente vai dialogando aqui. O objetivo não é que essa aula seja muito longa mesmo, tá frio, queremos descansar, queremos nos agasalhar e ficar quentinho. Então, o objetivo é que a gente faça uma aula com tempo interessante para o que a aula precisa ser. Então, o método clínico centrado na pessoa ele vai surgir a partir, tá, de demandas das pessoas por um atendimento que contemplasse de maneira mais integral, né? Então, as pessoas, a gente não vê-la apenas como uma queixa, como uma parte, uma pessoa que é compartimentada. A gente precisa entendê-la como um ser que tem interações biopsicossociais, né? Elas se interagem, ela tem suas próprias relações, ela tem a sua constituição biológica e ela tem suas relações sociais também que interferem no seu processo saúde e doença. Então, é extremamente importante que a gente leve em consideração uma pessoa de forma integral. Vocês lembram da integralidade dentro da PS? Já ouviram falar desse termo, integralidade, longitudinalidade? Acho que isso já você já tem um pouco mais de conhecimento, né? Então, o método clínico ele surge basicamente dessa perspectiva, de tentar, de fato, entender a pessoa de uma forma mais integral, incluí-la nesse processo, tá? Então, ela percebe a influência de fatores de cunho pessoal e subjetivo, tá? No eventual sucesso de terapia proposta. Então, o paciente ele é uma peça ativa nesse processo. E aí a gente vai perpassar aqui por todos os itens que a gente vai considerar do método clínico centrado na pessoa. Então, no modelo biomédico ela é mais tradicional, esses fatores tendem a ser pouco explorados, né? A gente foca muito ali naquelas queixas focais do paciente e acaba não levando outros fatores em consideração. Então, a abordagem centrada na pessoa está sendo reconhecida como um parâmetro importante na qualidade assistencial, porque a gente vai caminhar aqui por todos os itens que a acompanham, vocês vão ver que, de fato, ela é muito mais interessante no geral dentro da atenção primária, e não só dentro da atenção primária, né? Dentro das relações médicas em si. Então, o método clínico centrado na pessoa é a tentativa do médico de realizar uma tarefa dupla: entender a pessoa e entender a doença da pessoa. Então, é desse entendimento que se deriva o processo de tratamento, tanto para a pessoa quanto para a doença. Então, entender a pessoa de uma forma integral. Eu acho esse conceito tão bonito, é tão interessante, né? A gente olhar e entender a pessoa, não só a doença em si, porque a gente entende que diversos fatores interferem nesse processo. E quando a gente foca muito só numa queixa ou numa única demanda do paciente, a gente acaba não entendendo a pessoa de cunho mais amplo, que pode interferir direto nessa doença. Às vezes a gente fica ali tratando coisinhas e aquilo não melhora, a gente deveria, de fato, tratar coisas por trás de tudo isso, né, e não ficar tão focado nas queixas, por exemplo. Então, precisamos pensar fora da caixinha. Então, o método propõe um conjunto claro de orientações para que o profissional de saúde consiga uma abordagem mais centrada na pessoa, não na doença. Tá? Então, por isso é método clínico centrado na pessoa. Ele está estruturado em componentes que são complementares entre si. Então, eu vou tentar aqui deixar esses componentes bem claros para vocês estarem entendendo. Então, esse método, como eu falei para vocês, de clínicas, por exemplo, ela já vem de entrevista, ela já vem sendo elaborada desde a década de 80, mais ou menos. Né? E aí vem esse estudo aqui, basicamente do Ian e Moira, tá? E eles trazem dentro dessa edição desse livro que é a Medicina Centrada na Pessoa. Então já tem um livro voltado para isso. Eu não sei se a Unila tem esse livro, por exemplo, mas eu acho que vocês conseguem fácil dentro da instituição, dentro da biblioteca. Se eu não me engano, o Roberto recomenda ele em paliativos. Então ótimo. Tem tudo a ver com paliativos também. Então, quem tiver interesse, por exemplo, em conhecer melhor o método, tá? Fique bem tranquilo para fazer a pesquisa. Mas eu acho que vocês conseguem PDF
Eu não tenho, tá? Mas vocês conseguem ele fácil, né, nas formas de conseguir, em PDF. Então, aqui são os 4 componentes básicos que tem o método clínico centrado na pessoa. Vocês vão perceber que eles se interagem entre si, e tem uma base para tudo isso. Então, o primeiro item é explorando a saúde, a doença e a experiência de doença. Porque não é só perguntar o que o paciente está sentindo, é para além disso, como é que ele está tendo essa experiência de doença. O 2, entendendo a pessoa como um todo, né, ou seja, a integralidade. 3, elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas, ou seja, o paciente precisa se implicar de forma ativa nesse processo também terapêutico, né? Afinal de contas, ele vai ser o ator principal na execução em si da terapêutica em si. E o 4, que é a base de tudo, é que tudo isso, gente, vai intensificar a relação entre a pessoa e o médico, né? Porque você vai criar um vínculo, você vai deixar uma consulta muito mais robusta, muito mais interessante, com o paciente muito mais envolvido. Então, não tem como o paciente e o médico não terem uma relação mais intensa, né? Mais interessante com tudo isso. Então, cada ponto vai se relacionando entre si até chegar em um conjunto mais interessante, que é a resolução do problema do paciente e esse paciente se sentir satisfeito com tudo isso. E aí que a gente vai passando, gente, por cada um desses itens, tá? Eu vou trazendo exemplos para vocês. Quem tiver exemplos também que já viu, quem tiver um insight aqui nesse momento e perceber de algo, tal coisa que eu fiz, pode ter sido tal coisa, aí a gente vai confirmando aqui, ou dizendo como poderia ser mais interessante também, tá bom? Então esse é o momento para a gente de conversa, tá? Vamos aqui, eu vou mostrando para vocês as coisas e vocês vão vendo se vocês já perceberam isso na prática, se está muito distante disso, se vocês estão muito focados no modelo biomédico tradicional, por exemplo, e como vocês conseguirem estar aplicando tudo isso, a gente está aqui para estar colocando isso, porque, de fato, o método clínico centrado na pessoa é muito mais interessante para a atenção primária à saúde. Contudo, não vamos ser leivianos a ponto de achar que, nossa, para todo mundo eu vou conseguir fazer esse método lindo. Temos diversos fatores que implicam e interferem diretamente na nossa rotina. Número de pacientes, gestão pedindo coisa, a própria dinâmica dentro de uma UBS, as relações de trabalho dentro de uma estratégia de saúde da família. Então, tem diversos fatores que vão implicando tudo isso, vão implicando nesse processo. Mas em quem for possível fazer, quem tiver com mais tranquilo dentro da sua rotina e puder ir implementando tudo isso devagar, isso vai ser bem interessante. Quem já faz é só ir fortalecendo mesmo. Então, o primeiro componente que eu já mostrei para vocês é explorando a doença, a experiência da pessoa com a doença. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, existe uma diferença entre aquilo que chamamos de doença, né, e a vivência absolutamente única de cada pessoa com a doença. Porque o que a gente tem? Tem uma coisa que eu ensino em práticas médicas, e às vezes eu fico um pouco desconfortável quando eu estou falando disso, que é quando a gente vai falar de escala de dor. Vocês lembram disso lá nas práticas médicas? Não sei se vocês usam isso na rotina de vocês, mas quando a gente vai falar de escala de dor, a gente fala fulano dor 10 de 10, dor 6 de 10, enfim. É uma escala completamente subjetiva, né? E que pra gente é subjetivo também. Então, como é que a gente vai classificar, por exemplo, uma escala de dor com a minha referência de dor e com a dor do outro, né? Então, basicamente, aqui a gente tem que levar em consideração isso. Como é que o outro entende aquela dor? Né? Que ela tá com uma dor de cabeça, dor 10 de 10, eu tenho a minha referência de dor, mas o outro também tem uma referência para isso. O mal-estar geral, o outro sente um jeito de mal-estar geral, eu sinto de outro jeito. Então a gente precisa levar em consideração, sim, a vivência e a experiência de cada um com esses fatores. Então, quando eu coloco 10 de 10, eu tenho sempre que lembrar que a régua não é a minha, é a do outro, é a experiência do outro, é a vivência do outro. Então, a gente tem que pensar assim, caramba, então se ele tem uma dor 10 de 10, aquela dor para ele é uma dor muito importante, é uma dor que incapacita, que é uma dor ilimitante, e que a gente precisa abordar como se fosse algo de fato de muita intensidade. Não olhar, não parece que está com uma dor 10 de 10. Isso não nos compete. Tá? Então, a gente não vai fazer esse julgamento, a gente vai dizer, caramba, então de fato é uma dor importante para essa pessoa. Tá? A gente tem que partir desse raciocínio. Tá? Então, ele decorre da complexa interação das crenças das pessoas com sua vivência corporal
e sua interação com o ambiente, o contexto familiar e psicossocial, porque a gente é isso. Nós somos a nossa composição fisiológica, nós somos as nossas relações com as pessoas, nós somos as nossas relações com nós mesmos, nós somos a nossa relação com o ambiente, nós somos a nossa relação com a geografia, com o espaço, seja com o que for. Então, nós somos composto de muitas coisas. E tudo isso não pode ser negligenciado, né? A nossa vivência ela é única, e como uma vivência única, cada um tem uma experiência diferente com cada situação, seja ela de saúde ou seja ela de doença em si. Aqui tem um sintoma, uma situação, por exemplo, que eu trago para vocês quando a gente vai falar sobre doença e adoecimento em si. Tá? Quando é que a pessoa está doente, quando é que ela está adoecida em si. Aí eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, a pessoa está doente, adoecida quando ela tem um infarto agudo do miocárdio, ela tem um problema, né? Ela tem uma condição ali, tem algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser solucionado. Mas vamos supor que ela tem uma doença, mas ela não tem um adoecimento ainda. Então, quando é que isso acontece? Por exemplo, quando ela tem uma hipertensão arterial sistêmica assintomática, ela não sente nada, ela não está doente em si. É descoberto essa semana passada, acho que eu dei aula de hipertensão para a turma do quinto semestre, e eu estava falando justamente disso, que às vezes, né, as pessoas não, elas vão descobrir isso, o quadro hipertensivo, ou numa consulta de rotina, ou quando elas já estão muito sintomáticas também. Então, normalmente costuma ser assintomático. Aí quando é que a gente tem um adoecimento e não tem doença? Por exemplo, no luto, né, onde a pessoa ela fica naquele humor mais deprimido, mais entristecida, porém ela não tem ainda uma doença. Quando, a gente não está falando de depressão aqui, tá? A gente está falando de luto. Então a pessoa ela tem um momento, né, de sintoma, de problemas, ela não tem uma doença em si. E quando nenhum dos dois acontece, é o check-up. Então vocês percebem que a gente tem aqui as relações do que é doença, do que é adoecimento e como essas coisas se relacionam. Ou seja, nem sempre que a gente está doente, tem um problema de saúde, a gente realmente apresenta isso de forma de sintoma. E às vezes tem uma causa de base que precisa ser tratada. Às vezes a gente tem o quê? Algum sintoma, alguma coisa, mas não necessariamente está doente. Isso aqui é apenas para trazer uma ilustração a respeito dessa situação que é explorando a doença, por exemplo. Tá? Então, a sensação de vulnerabilidade trazida pelas pessoas, tá? Os aspectos específicos de uma dada patologia ou mesmo a formação pessoal podem, por vezes, levar algum paciente à dificuldade ou impossibilidade de expressarem claramente suas dúvidas e angústias. Outro fator que a gente tem que perceber. E aqui a gente vai perceber muito pelas expressões, às vezes pela forma de comunicação não verbal que o paciente traz, né? Às vezes a gente entender que aquele paciente não consegue, às vezes, entender o que está colocado numa receita, não consegue colocar o seu sintoma, não consegue dizer o que ele está sentindo adequadamente, uma localização, ele não sabe dizer nome, por exemplo, de certas estruturas, então fica mais difícil a pessoa se expressar, ela fica com vergonha, e a gente também precisa abordar um ambiente seguro para essa pessoa se sentir à vontade e confortável para conseguir expor tudo isso, seja ela de uma forma verbal ou não verbal. Eu atendi uma paciente recentemente que ela queria uma consulta com ginecologista. Aí não tinha, enfim, passou com o clínico. E ela chegou muito sim ou não. E aí eu falei assim, você está confortável para falar do assunto? E ela falou, não, não estou confortável. Aí eu falei assim, mas ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar algumas coisas, e se você não se sentir confortável comigo aqui e quiser uma figura feminina dentro da sala, por exemplo, a enfermeira ou a técnica de enfermagem, para mim não tem problema algum chamá-las e você ficar com essa figura de segurança dentro da sala. Se a gente precisar fazer exame físico com elas também, aqui dentro da sala, não tem problema nenhum para mim. Mas, assim, foi o tipo de coisa que eu percebi da forma que a paciente vinha se expressando para mim. Então, eu percebi que ela não se sentia. Aí ela pediu a técnica de enfermagem, a técnica de enfermagem participou de todo o processo e no final a paciente a gente já estava conversando sobre os outros assuntos. Então, assim, a gente tem que entender às vezes que a gente precisa ir quebrando certas barreiras para a gente poder ir acessando também o paciente. Então, esse processo, né, um problema ginecológico, aí vai passar com o clínico, não se sente muito confortável, né, às vezes já acha que o clínico não vai resolver, então é homem, né,
aí a mulher fica um pouco mais desconfortável mesmo, a gente tem que ir acessando, né? Tem que ir ali trabalhando, tem que ir explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença, a experiência da pessoa não só com a doença, com o problema, com as experiências que ela teve já com a doença. Vai que ela já teve experiências passadas com outros clínicos que não resolveram o seu problema, que foram um pouco com dificuldade na hora da comunicação, por exemplo. Então, o método clínico, ele vem justamente aí com essa forma, essa cara, esse perfil de realmente ir quebrando essas barreiras do modelo biomédico tradicional. Então, torna-se importante o exercício da escuta ativa como ferramenta para ajudar a desvendar aspectos eventualmente ocultos pelas manifestações físicas, né? Basicamente, eu acabei resumindo isso tudo com esse relato que eu passei para vocês. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo tão quietinho? Beleza. Tudo certo. Eu queria perguntar um negócio depois, mas eu vou fazer lá pro final. Tá bom, tá bom. Então, assim, pistas e sinais emitidos pela pessoa que busca o atendimento, né? São a expressão verbal ou corporal, de sentimento, que muitas vezes são preocupação, medo e aflição. E a gente precisa estar muito atento para estar acolhendo isso, gente. Senão a gente perde realmente um vínculo com o paciente. Se a gente não leva em consideração e pode dizer, Dona Maria, você está preocupada com alguma coisa? Não tem problema perguntar isso. Dona Maria, você pesquisou alguma coisa que está lhe causando algum medo com relação a essa doença? Vamos supor que Dona Maria chega para a gente na consulta, preocupada se está com diabetes, porque, sei lá, o cunhado dela morreu de diabetes. E a referência que ela tem de experiência com a doença, né, não só dela, a experiência do outro, é de que pessoas que têm diabetes vão ter esse fim, né? Vai morrer logo, vai morrer cedo, vai amputar a perna, vai ficar cego. Então, assim, olha só a preocupação que essa pessoa vem com relação a uma consulta com preocupação de estar com diabetes, por exemplo. Então, a gente tem que levar muito em consideração a preocupação que a pessoa traz pra gente. Às vezes ela não vai ser falada. Às vezes ela já começa a consulta. Doutor, eu quero saber se estou diabético, porque o meu cunhado, o meu irmão, blá, 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 é diabético. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Diversos. Então a gente tem que acolher essa demanda, absorvê-la e tentar solucioná-la, deixar o paciente confortável nesse processo de ter confiança que a gente vai tentar ajudá-lo. Então, tentativa de tentar entender e explicar os sintomas, né? Por exemplo, tem que dizer tudo que a pessoa... Às vezes a pessoa não consegue dizer, e você vai dizer, você sente tal coisa? Tem tal coisa? E aí você vai direcionando essa consulta. Pista na fala que salienta preocupações pessoais. História pessoais que revelam ligação de pessoas a condições médicas ou fatores de risco, tudo que a gente já vem comentando, né? Então, fazer um bom histórico pessoal e familiar é importante também. Avaliação de risco cardiovascular, coisas que são importantes estar abordando. Comportamento que sugere preocupações não resolvidas ou expectativas, por exemplo, resistência a aceitar recomendação, busca de segunda opinião, solicitação repetida de consulta a curto prazo. Então, aquele paciente que vem sempre com as mesmas demandas, é aí que eu falo para você, será que a gente está contemplando tudo mesmo? Se a pessoa está vindo direto com o mesmo sintoma, as mesmas coisas, será que a gente está contemplando tudo da maneira mais ideal? Será que a gente está deixando alguma coisa passar aqui? Será que esse paciente mesmo a gente precisa acompanhar melhor essa saúde mental dessa pessoa? Que tal hoje, ao invés de eu focar nessa queixa, e ir buscando elementos da saúde mental desse paciente que pode ter repercussões de fato na sua saúde física, né? Que às vezes a gente fica ali só prescrevendo e esquece de outros fatores também. Entender se esse paciente busca bem e aceita o que a gente está colocando, propondo. Sabe aqueles pacientes que chegam pra gente e com dor articular, por exemplo? Você deve ter pego muito isso é muito comum. Aí o paciente fala assim, não, porque eu quero fazer um raio-x. E a gente tem que ter muito jogo de cintura para entender se naquele momento precisa de verdade de um raio-x. E fazer o paciente se sentir confiante de que talvez se ele não precisar, tá tudo bem naquele momento ele não precisar. Em que outro momento a gente vai dar a devida atenção para aquela pessoa e que se ela precisar a gente vai lançar mão desse exame, por exemplo. Mas a gente tem que estar seguro para essa pessoa não ter essa resistência, por exemplo, das recomendações também. E o jeito da gente ter isso é intensificando a relação médico-paciente. Então, os sentimentos da pessoa,
a respeito dos seus problemas é algo que a gente tem que levar em consideração, as suas ideias sobre o que está errado, né, tem que dizer à pessoa: "O que que você acha?", né, coloca. Tem gente que já vai com todas as suas experiências, olhou no Google, deu o Google lá e está preocupadíssimo, né. Os efeitos da doença no funcionamento da pessoa, né, se ela fica muito limitado, como é que está a sua rotina, e quais são as eu acho esse item muito bacana, quais são as expectativas da pessoa, o que que ela acha que a gente vai levar em consideração, né, o que que a gente está sendo negligente, eu acho que a gente tem que se botar às vezes como paciente também, quando é que a gente vai numa consulta, a gente não fica muito preocupado daquele colega ser negligente com alguma queixa nossa, né, quais são nossas expectativas quando a gente vai numa consulta? Então, seria interessante alguém perguntar para a gente: Que expectativa você tem nessa consulta? Por que não a gente não pode fazer isso também para com a gente? Hoje, na aula mais cedo, teve um aluno, um médico do programa Mais Médica, né, que é aluno da pós-graduação, e ele falou assim: "Nós somos seres privilegiados, porque tem pessoas que realmente dependem da gente, depende de um único carimbo nosso, de uma única abertura nossa, de uma única abertura de porta nossa, né, para a gente poder, de fato, resolver e solucionar certos problemas". Então, realmente, a gente tem que se apropriar dessa função que, às vezes, nós somos seres resolutivos. Eu sei que tudo é muito bonitinho na teoria, tudo é muito interessante, mas eu entendo, gente, já trabalhei por 8 anos dentro da atenção primária à saúde, agora que eu estou um pouco mais vivendo da vida acadêmica, mas eu sei muito bem como é a rotina, eu sei como é que a gestão coloca pra gente, eu sei como é que a gente tem que dar conta de demanda, conta de produção, que é importantíssimo, dar conta de todo um serviço, e mesmo assim ter que dar toda essa atenção. Não é todo dia que é possível também, a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. Mas é muito importante a gente se apropriar desses assuntos e entender que eles existem, que a gente pode botar em prática, que é interessante tê-los ali sempre que possível para executar. Tá? Então, em alguns pode causar um certo desconforto ficar ouvindo que parece um mundo de maravilhas e não é. Eu acho muito engraçado quem vai para a estratégia de saúde da família achando que é pouco trabalho, que é fácil o trabalho, que é uma vida de apenas descansar e ficar bem tranquilo, mas a gente tem muito trabalho, é uma rotina puxada, é muita demanda, é muito paciente, é a principal porta de entrada e às vezes a gente fica muito agoniado mesmo, e aí, às vezes a gente não consegue fazer tudo da maneira mais adequada, mas a gente se apropriando desses assuntos, a gente consegue entender que isso existe, que é relevante, que é importante, que tem um impacto direto no processo de saúde, doença, recuperação e bem-estar de uma outra pessoa. Tá? Então, esse foi o primeiro componente que a gente tem, né? Então, explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença. A gente vem para o segundo componente, ele é meio que intuitivo para quem já estudou, né, os itens da PS, integralidade, longitudinalidade, que é entendendo a pessoa como um todo, a pessoa inteira, né? Aqui vem o conceito da integralidade e é basicamente isso mesmo, esse segundo componente. Então, esse entendimento melhora a interação do médico com a pessoa, sendo cuidada, e por ser muito útil quando os sinais e sintomas não apontam uma doença claramente definida, que é o que a gente já vem falando desde o começo da nossa reunião. Ou quando a resposta a uma experiência de doença parece exagerada ou fora do propósito, né? E aí, como eu falo para vocês, já vim comentando sobre isso, é entender de fato como essa pessoa se relaciona com esse sintoma, com essa queixa, com essas queixas, com esses sintomas. Sabe aquele paciente que chega pra gente, falando qual é o motivo da sua consulta, doutor? Tanta coisa. Nessa hora a gente vai fazer assim, então vamos lá, vamos começar por aqui e tentar entender tudo isso, todas essas queixas e elencar prioridades também, que é importante. Então, basicamente o termo começa a se repetir, porque, como eu falo, a gente sempre sabe como é para a gente fazer algo padrão ouro, infelizmente nem sempre a gente consegue, mas a gente consegue ter esse entendimento do que é preciso, por exemplo, mas a gente sempre tem que ter esse olhar sobre o outro, um olhar mais amplo, mais fora da caixa, sabe? Mais da sua rotina, da sua vivência, das suas experiências. Então, a vivência das pessoas é profundamente influenciada pelas fases do seu desenvolvimento, né? A criança vai ter um tipo de vivência que vai impactar nesse processo, o adulto, o idoso, então cada um tem o seu processo, tá? E cada um é diferente nessas relações mesmo. Então, assim como o sentido de uma palavra depende do contexto da frase na qual está inserida, também o sentido da saúde e a experiência da doença variam de acordo com o contexto na qual se insere a pessoa. Meio que óbvio, né? Tudo isso.
Então, as dimensões do contexto podem ser divididas em proximais, né, que é a família, educação, questões financeiras, emprego, lazer. Por isso, na amnese, quando vocês estudam lá em práticas médicas, tem o item, né, realmente voltado para essas questões. E tem as questões mais distais também, que são a comunidade, a cultura, a geografia, a economia, o sistema de atendimento à saúde, os meios de comunicação. Então, são diversos fatores, nós somos seres realmente que interagimos muito e de muitas formas, e que todas essas formas têm impacto, seja lá na nossa saúde física e na nossa saúde mental também, tá? Então, quando eu falo aqui de queixas e problemas, eu não estou só falando de dor de cabeça, de mal-estar geral. A gente fala aqui de humor deprimido, de ansiedade e de outros fatores também que têm repercussões físicas, tá? Então, a gente está falando de doença, processo de saúde e doenças em geral, tá? Então, diversos fatores nos interagem para a nossa constituição enquanto pessoa e nossas relações também. Até aqui tudo bem? Eu acho que é meio óbvio o segundo item de integralidade mesmo. Até aqui tudo tranquilo? Alguém quer colocar alguma experiência até Tudo aqui, certo. exitosa ou não exitosa, que não conseguiu? E aí? Ou tudo certo? Ah, Tudo gente, certo. esse aqui tá friozinho, mas assim, quem quiser participar, interagir, fica bem à vontade. Eu acho Eu vou bem. perguntar então, porque senão depois vai acabar passando. A Tá. gente tinha falado o negócio da qualificação da dor, né? Que não cabe Hum, a gente dizer se o paciente está realmente com hum, essa dor ou não, tipo, hum, que é a régua dele e tal. hum, Isso, para mim, é muito óbvio. Mas aí também tu falou no negócio dos exames. Hoje, hum, inclusive, aconteceu isso. Uma paciente querendo uma prescrição de polivitamínico uhum, por uma causa que claramente não era necessário. E isso acontece várias vezes. Aí, algumas vezes, o médico que a gente está acompanhando, ele mantém a conduta de tá, tudo bem, não vai fazer mal, então eu vou prescrever mesmo. E outras vezes, não, seu fulano não tem necessidade, tarará, tarará. Como que a gente uhum, define isso, assim, se o paciente chega acreditando veementemente que aquilo ali é o que está melhorando o problema dele? Tipo, que nem hoje. Hoje a queixa era um ressecamento de pele, o polivitamínico era uhum, o salvador do mundo. Tipo, uhum. É. Isso vai depender da relação que vocês estão tendo com a paciente, né, da forma que vocês abordam, da forma que ela colocou essa demanda para vocês. Eu acho muito. Não é arriscado, quero falar. Mas eu não acho muito válido também a gente chegar numa paciente que já vem com um acompanhamento, que ela já vem com uma crença em algo, e a gente chegar e dizer: não, 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 não precisa disso. Eu acho que não é nem invasiva a palavra também, mas vai causar um conflito naquele momento que não é preciso ter aquele conflito. Por exemplo, então acho que a maneira mais adequada é pensar assim: ah, fulano, será que é dessa forma? Deixa o paciente questionar se é disso, por exemplo. Né? Talvez pensar num desmame, dizer, olha, não é muito bom também estar tomando sempre isso. O que, que você acha de ir tirando? E colocando outras alternativas também, porque não é. Não, uma coisa que a gente tem que ter em mente dentro da atenção primária à saúde é que a gente tem que elencar prioridades. O que é a prioridade? É tal queixa? A gente vai abordar isso aqui. Isso aqui não é dando prioridade, a gente tem que pensar que a gente vai abordar no outro momento. Né? Então, a gente vai elencando essas prioridades, por exemplo, mas tudo isso vai depender muito da relação que vocês estão tendo com o paciente. Percebeu que o paciente não está, que ele está sendo resistente àquilo, tem que arranjar uma outra forma, seja mantendo a prescrição, sabe? A gente tem que ir arranjando alternativas mesmo, Lauren, para isso. Às eu acho vezes é que difícil. vai ser do feeling do paciente, do momento, se ele tá muito apegado àquela ideia, né, dele, assim. Vai ser da experiência de vocês com o paciente mesmo. Tá, então não tem uma regra de fato. Não tem, não vai ter. Não tem como. Porque cada um tem uma experiência, né? Então vai depender muito do momento. Então Prof, vamos lá, o terceiro. Ah, diga. desculpa interromper, Não, mas pode ficar à vontade. eu queria saber, assim, uma opinião sua mesmo, da sua prática, o que que você acha sobre encaminhamentos a pedido? Hum, muito ruim. Camila, seguinte. hum,
Às vezes tem colegas, eu não sei como é que vai depender muito da experiência de cada profissional, tá? Eu não estou aqui para fazer julgamento do que cada um faz. Mas a atenção primária à saúde, ela existe e todo o investimento que é feito nela é justamente para a gente evitar qualquer tipo de acesso aos outros níveis de atenção desnecessariamente. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu quero ir no ginecologista, mas, Maria, o que você está sentindo? Ah, eu tô com corrimento, esverdeado, cheiro fétido, sabe, que me irrita. O que que nos impede, por exemplo, de dizer para essa paciente, Maria, o que que você acha da gente tentar primeiro um creme vaginal para você usar por 7, 10 dias? Depois você volta aqui comigo e a gente vê como é que isso ficou. Aí passa todas as orientações para a paciente também. Tenho certeza que isso resolveria o problema da paciente. E ela Uhum. voltaria ou nem voltaria. Sabe? E o que que acontece? A paciente chega ali, isso acontece muito, acho que é isso que a tua pergunta vem. Doutor, a fulana de tal quer encaminhamento por ortopedista. Doutor, a Uhum. fulana de tal quer encaminhamento por reumatologista, por ginecologista. Isso é muito comum. E assim, a gente precisa ter bom senso nesse processo todo. Então, Uhum. tem pacientes que de fato precisam, né? A gente vai ali fazer a entrevista clínica e de fato a gente não tem como solucionar, vai precisar de uma avaliação de outro nível de atenção. Mas assim, a pedido, pode fazer o pedido, mas também vai ter que esclarecer por que está fazendo esse pedido e a gente vai identificar se realmente precisa disso ou não. Sim. Uhum. Sério? Eu falo isso porque eu fiquei muito frustrada, assim, no caso de Ah, um paciente que eu atendi, ele estava com uma queixa aguda de diarreia e dor epigástica, uhum, mas ele tinha tido, assim, um quadro realmente que parecia ser viral, né? E, uhum, e ele chegou com uma lista de exames que a filha dele tinha escrito para ele pedir para o médico. E ele é um paciente já sequelado de AVC, já faz tratamento, assim, acompanhamento com neurologista e cardiologista e tudo mais. uhum, Mas daí agora ele gostaria de passar por um gastro, porque ele estava com dor no uhum, estômago, né? Então ele gostaria de passar pelo gastro. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, fulano, você tá com uma queixa aguda, vamos resolver isso primeiro, né? Porque lá na listinha dele tinha até endoscopia uhum. para Nossa. fazer, Aham. né? Daí eu expliquei para ele, ó, a gente pode pedir agora um hemograma que estava na lista dele, né? Não deixei de valorizar a lista que ele Sim, trouxe, claro. né? Mas, a princípio, né, vamos tratar isso daqui. Ele dele, não, tudo bem. Então tá, expliquei porque eu não ia pedir a endoscopia naquele momento e tudo mais. Ele foi para casa com o tratamento, né? Enfim, tudo para diarreia, para dor no estômago e tudo mais. E voltou, uns 15 dias depois, ele voltou para consulta com o resultado do hemograma dele e estava tudo normal, né? Mas, e daí perguntei como que ele estava, ele não, estava super bem, tinha melhorado, não estava mais com dor no estômago, nada, mas é que ele queria o encaminhamento para o gastro, Uhum. porque ele queria fazer a endoscopia. Então, assim, né, querendo ou Nessa. não, eu acabei, enfim, lá a gente conversei com o médico, tudo, ele falou para que poderia Tá. ceder, né, poderia encaminhar a pedido, Mas, é, porque pensa só, se mas todo mundo fosse claramente desse jeito. não tinha uma necessidade, né. Porque pensa só, nessa hora a gente tem que se apropriar e dizer, ó, não ser arrogante. Mas, ó, você falando, eu não vejo indicação alguma para isso nesse momento. Pelo Uhum, SUS, tem vários pacientes que estão precisando muito ir pro gastro, que estão com doença, estão com câncer no estômago. Pode falar assim, uhum, sabe? Que estão com câncer e estão na fila pro gastro. E você não tem motivos algum para estar indo agora no gastro. uhum, É porque assim, se não, gente, imagina só se ele falar isso pro vizinho, vai todo mundo chegar lá e ficar numa insistência enlouquecida para cima da gente, a gente perde a nossa autonomia enquanto profissionais médicos mesmo. E a gente vai virar o quê? Meros reprodutores de receitas e encaminhamentos? Não, não dá. uhum. Então a gente tem que ficar bem atento, Sei. a gente precisa arranjar alternativas, de uma forma ou de outra.
Eu entendo que uma vez ou outra é difícil na nossa rotina, é muita gente, é muita coisa, a gente está ali agoniado, enfim. Mas assim, olha só, você fez o principal, você tratou a queixa do paciente, ficou bem, tá sem queixa Uhum. agora, sabe? E isso parece que não é valorizado. Acho que essa sensação que você tem, que parece que o principal que você tem não foi, você fez, não foi valorizado. Sim, E de sim. fato, talvez o paciente não tinha tido. E você pode falar isso para o paciente: olha, que bom que a gente conseguiu resolver seu problema. Que Uhum. legal, né? Viu só? Viu como pode confiar em mim? Sabe? Vocês podem fazer isso, sabe? Sim. De virar uma Uhum. figura de referência, de respeito, de confiança para o paciente. Então tá, obrigada por Nada, validar a minha preocupação. nada. Estamos aqui para acolher essas demandas. Fiquem bem tranquila. Tá bem. Então a gente vai para o terceiro componente agora, que esse aqui eu acho muito bacana. E olha aí, Camila, acho que casa bastante com um caso que tu traz, porque é elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas, né? Quem Perfeito. sabe se a gente não envolver esse paciente nisso, né? Por exemplo, ó, como você fez, vai lá, vai para casa com a medicação, vamos ver como vai ser daqui a 15 dias você volta, sabe? Envolver aquela pessoa. O que você acha disso aqui, né? Justo? Dá para fazer? Não dá para fazer? A gente tem que tomar um cuidado, que eu não sei se eu tenho aqui nos slides, que às vezes tem um paciente que a gente fala assim, essa medicação não tem, você pode comprar? Aí o paciente fica assim, opa, diga ou não digo se posso comprar? Tem que deixar o paciente à vontade, até para ele dizer se não puder comprar aquela medicação. Tem que ser um pacto, isso precisa ser pactuado. Porque às vezes o paciente vai sem entender, vai não concordando, não tem adesão ao tratamento, não compra o que é para comprar se não tiver, por exemplo, e aí a gente tem uma falha no nosso processo terapêutico e fica naquela reverberação contínua de problemas, sintomas daquela pessoa, e aquela pessoa fica vindo muito, né, ao atendimento. Então, nesse processo, a pessoa atendida e o profissional de saúde procuram alcançar um entendimento mútuo, estabelecer uma concordância em 3 áreas-chave. A definição do problema. Ó, seu fulano, acho que você tem uma gastroenterite no momento de causa viral, né? Pode ser um rotavírus, por exemplo. O tratamento para isso é muito simples, é hidratação, né, reposição da flora intestinal, né, medicação antiespasmódica para dor, enfim. E aí vai orientando esse paciente, né? Justo, você não acha que é isso? Tá bom, vê se ele entende isso, né? Então você dá um diagnóstico ao paciente, você diz o que ele tem, não só passa uma receita. Então, estabelecimento de prioridades e metas para o tratamento. Gente, eu acho isso aqui muito importante. Principalmente se os pacientes são muito queixosos, querem muitas coisas, a gente precisa sim, principalmente dentro da estratégia de saúde da família, onde a gente consegue garantir o acesso para essa pessoa. Uma coisa é dentro do hospital, na clínica médica, sei lá, no ambulatório de cirurgia, ambulatório de sei lá o que tem ali, onde o acesso é muito complicado. Outra coisa é a gente falar assim, seu fulano, eu vou abrir aqui minha agenda, você vai voltar daqui 10 dias para eu lhe ver. É possível ou não é possível fazer isso na rotina? O que vocês acham? Dá para fazer ou vocês não conseguem fazer isso? Porque fazendo isso, gente, é muito simples a gente elencar prioridades, por exemplo. E é muito importante nesse processo. Então, fiquem bem atentos a isso. Quando o paciente vem com tudo, não necessariamente a gente vai resolver tudo naquele momento. Nós vamos acolher tudo, mas resolver, a gente precisa saber o que precisa de fato ser resolvido. A identificação dos papéis a serem assumidos por cada um. E aqui é muito importante implicar o paciente, sim, no processo. O paciente precisa ser implicado, que ele é peça ativa nesse tratamento. Paciente diabético. E eu falo para o paciente isso. Se o fulano, não estou na sua casa para lhe proibir de comer certas coisas. Eu não estou na nossa casa e dizer, olha, não pode comer o bolo inteiro, não pode comer o pudim inteiro. Eu não estou na casa do paciente para estar falando esse tipo de coisa. Ah, é muito bonitinho tudo isso. Ah, é muito... Quando a gente dá aquelas orientações, né, é muito engraçadinho para o paciente. Mas será que ele entendeu a forma que ele se implica nesse processo? Que papel ele assume nesse processo de recuperação, de tratamento, de acompanhamento, por exemplo? Porque parece que, às vezes, só a gente assume um papel de figura ativa nesse processo, que é prescrevendo, que é dando acesso, fazendo a consulta, examinando. Mas e o paciente nisso tudo? Que papel ele tem? Então, ele precisa sair dali entendendo que ele precisa fazer a coisa certa também. Tá? Então, eu acho que elaborando o plano conjunto é muito interessante, porque coloca cada um
numa sintonia, digamos assim, para aquele problema, né? Entendendo o que é para cada um fazer. Então, para estabelecer um conjunto de manejo dos problemas, é fundamental que haja antes a avaliação da experiência da pessoa com a doença. Obviamente, né? Assim, a gente precisa entender como é que essa pessoa se interage com esse problema para a gente poder lançar mão de um plano terapêutico. Vamos supor, a dona Joana tem indicação de insulina, mas na hora da consulta que a gente vai falar isso para a dona Joana, ela fala, não, doutor, não vou tomar insulina, não vamos ficar me furando. Imagina só a aflição de uma pessoa se a gente não acolhe que ela está apavorada com a possibilidade de tomar uma insulina. A gente pega e coloca ali insulina regular, né? Antes do café almoço janta. Coitada, gente. Coitada. É desesperador para essa pessoa. Não dá. Então a gente tem que, para a gente poder lançar um plano terapêutico, a gente precisa sim saber como é que a pessoa tem a experiência com a doença. Então o profissional deve utilizar uma linguagem que as pessoas possam entender, obviamente, né? Evitar termos muito técnicos, então falarmos, né, que vai causar um distanciamento e aproximar a pessoa da gente. E tem uma coisa que eu tenho feito, eu faço já há um tempo, que é nem usar mais jaleco durante as consultas, né, porque isso aproxima o outro da gente. Quando eu vou precisar fazer algum procedimento, olhar exame de orofaringe, alguma coisa que de fato pode me causar algum tipo de contato, aí sim eu uso algum tipo de aqueles jalecos descartáveis, por exemplo, sabe? A Flávia, a professora Flávia, ela é contra qualquer uso de jaleco, né? Eu já tinha essa percepção também, porque às vezes a nossa roupa limpa tá mais limpa do que o jaleco que a gente bota por cima da nossa roupa limpa, né? Então é uma prática que eu tenho adotado bastante ultimamente também. Isso eu acho que aproxima a gente também do paciente, deixa a gente mais seres, sabe? Para aquela pessoa. Então as pessoas devem ter tempo e se sentirem à vontade para esclarecer suas dúvidas e não se sentirem envergonhadas pela sua falta de conhecimento técnico acerca do seu estado de saúde. Eu sei que isso aqui é um pouco mais difícil, ter tempo é difícil, a nossa rotina não nos permite. Caramba, que maravilha seria se eu conseguisse dedicar 20, 30 minutos para cada paciente. Enfim, mas às vezes dá também, e muitas vezes a gente não faz. Tá? Então, sempre que possível, faça. Tá? Isso vai ter um impacto muito grande, até para essa pessoa não ficar um super usuário, por exemplo. Uma consulta que é para ser só uma, e não virar 3, 4 consultas, por exemplo, da mesma queixa, por exemplo. Então, após chegar ao entendimento mútuo sobre os problemas, o próximo passo é avaliar as metas e as prioridades de tratamento e manejo, como a gente já colocou. Quando houver algum tipo de desacordo, o profissional deve evitar conflito, viu, Camila? Deve escutar as preocupações e as opiniões da pessoa e não simplesmente rotulá-lo de desobediente. Aqui, de fato, como eu te falei, a gente precisa ali, encontrando Lauren também, encontrando um jeitinho, sabe? Vai contornando aqui, contorna ali, não cria uma barreira. Porque o paciente, às vezes, a gente fica numa posição que te fala muito sim também, um único não, pronto, a gente já não presta mais como profissional. Já somos o vilão da história. Então, a gente também tem que se identificar como uma pessoa que está fazendo a coisa certa. Por exemplo, o doutor fulano, se ele não me pediu isso, é porque realmente não precisava disso. A gente tem que se botar bem nessa posição. Então, o uso da escutativa é a ferramenta importante para conseguir tal objetivo. Então, né, eu acho que vocês entendem bem o que é a escuta qualificada, né, entender, compreender, oferecer essa escuta para o paciente é fundamental, entender o que ele está trazendo de demanda e não... Às vezes isso é um fato, às vezes o paciente fala assim, a gente já começa a escrever, estou com dor, tarará, tarará, dor de cabeça, 10 dias. Você tinha que fazer? Deixa eu falar, não vai nada, 1 minuto e meio. Às vezes o paciente dá 10 segundos desse 1 minuto e meio. Mas aí você olha para o paciente e oferece essa escuta para ele. Isso faz toda a diferença. Depois você pode vir, dona fulana, é dor de cabeça há 10 dias, sabe? Então, oferece essa escuta nesse momento. Olha para o paciente, mostra que você está interessado naquele caso. Porque às vezes a gente está aqui direto no computador, a pessoa vai falando, a gente já vai escrevendo, a gente não precisa fazer isso. Não é para precisar fazer isso, pelo menos. Então, fica aí as orientações. Então, para finalizar a construção de uma proposta comum de tratamento,
É necessário que se negocie de forma clara quais papéis e tarefas deverão ser desempenhados, realizadas pelos profissionais de saúde e quais pelas pessoas e cuidadores. E aí, como eu já vinha falado para vocês, cada um tem que se implicar nesse processo de uma forma ativa. Seja nós fazendo a prescrição, oferecendo acesso, seja a pessoa realmente tomando sua medicação no horário certo, fazendo a dieta necessária, fazendo a atividade física necessária, e mostrar que nós não somos, somos super poderosos e que a nossa única o único contato com a gente resolve todo o problema daquela pessoa, tá? Então é colocar cada um dentro do seu local de atividade mesmo. E, e tudo isso junto, o que, que a gente vai conseguir com tudo isso é intensificar o relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde. É muito bonitinho, né? É muito interessante estar falando tudo isso. Parece que é um mundo encantador. Não é fácil aplicar tudo isso. Às vezes a gente não consegue, por exemplo, aplicar de uma forma tão elaborado todos esses itens, por exemplo, mas a gente entender que às vezes a gente precisa entender tal coisa daquele item, tal coisa daquele item, tentar estar implicando no nosso processo do dia a dia cada um desses itens, introduzindo tudo isso, eu acho que isso que faz a diferença. Para algumas pessoas a gente vai conseguir fazer uma abordagem mais integral, para outras nem tanto, para outras a gente tenta ali ver como é que a pessoa se relaciona com a doença, a experiência da doença. Alguns a gente vai conseguir sim é, fazer um pacto, né? Um plano terapêutico actuado, para outros não. Eu entendo que a rotina às vezes não nos permite tudo isso, mas acho que é importante se apropriar desse conhecimento e às vezes estar ali naquela rotina e falar assim, caramba, olha só, eu acabei de fazer o segundo item do método centrado na pessoa. Eu abordei a fulana de uma forma bem integral, que bacana. Fez, se apropriem disso. Então, como quarto item, né, que é o que eu falei para vocês, que é a base de tudo isso, são fazendo os outros três, basicamente a gente consolida esse quarto item, que trata do apropriamento contínuo da relação médico e pessoa e de cada encontro, ou seja, a gente não precisa solucionar tudo num único momento, garantir um outro momento também. Todo relacionamento entre as pessoas é único e pode ser visto como uma troca que ocorre entre os indivíduos. Tem paciente que você vai quando chega para mim alguém do norte, pronto, já não que eu vou tratar alguém diferente, mas eu crio ali, sabe, um vínculo. Eu falo, nossa, não acredito. E me levam farinha, me levam camarão, me levam verdade, sabe? Então, cada vínculo é um vínculo diferente que a gente tem. Tem pessoas que são muito mais receptivas para a gente, que nos tratam com muito mais respeito. Tem outras que já chegam com um certo desdém. Tem paciente que. Teve paciente que a gente falar, por que você está me tratando assim? Uma acompanhante. Por que você está me tratando assim? Eu estou sendo super educado com você, estou resolvendo o problema da sua mãe, por que você está me tratando assim? Eu já precisei fazer isso com os pacientes, sabe? Então, assim, depende muito de cada relação que a gente tem também. Então, essa troca envolve atenção, sentimento de confiança, poder e sensação de objetivo. E aqui eu trago o resumo, né, para vocês do que a gente conversou. Então, a gente tem explorando a saúde e a doença, a experiência da doença, entendendo a pessoa como um todo, elaborando um projeto terapêutico, plano conjunto de manejo de problemas e intensificando a relação entre o médico e a pessoa. Então, a abordagem centrada na pessoa apresenta mais resultados positivos, como maior satisfação das pessoas e dos médicos. A gente se sente bem quando a gente trata o outro bem também. Melhora na aderência aos tratamentos, obviamente, redução da preocupação e ansiedade sobre aquela doença, aquela condição, reduz, obviamente, os sintomas, diminui a utilização do serviço de saúde, diminuição de queixas por má prática, que é muito comum, viu, gente? Queixas por má prática está assim na nossa rotina. Se eu for falar de exemplos, então a gente vai ficar uma noite inteira só disso. Melhora a saúde mental, melhora na situação fisiológica e na recuperação de problemas recorrentes. E é isso. Vamos lá. Quem quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente ficou quase uma horinha aqui de tempo. E quem quiser, estou aqui à disposição. Hum, swap. Não tem problema. Não, falei.
Você... Vocês usam... O SWAP vocês usam na rotina de vocês, porque a plataforma RP ela é baseada no SWAP. O SWAP é uma ferramenta de anamnese, exame físico e a estrutura que a gente precisa de uma forma mais compactada, digamos assim. E o SWAP ele é de um grande valor para a atenção primária à saúde também, pensando que a gente não tem, como eu falo, não tem todo esse tempo para a gente estar fazendo aquela coleta de anamnese que a gente aprende no Porto, nas práticas médicas, mas a gente não pode ser negligente também em todo esse processo de anamnese e exame físico. Então, o SWAP ele veio justamente para tentar fazer isso. Então, caso o SWAP com o método clínico, que a gente pode fazer uso, sim, dos dois, porque o SWAP é uma ferramenta de registro, é onde a gente vai registrar o que a gente está fazendo, né? A nossa consulta, é como se fosse o prontuário. E o método clínico centrado na pessoa é o nosso método de consulta, é como a gente vai consultar, como é que a gente vai abordar, né? Mas, assim, a gente consegue fazer método clínico de diversas formas. O SWAP, como ele é muito mais amplo, né? Ele não fica fechado naquela coisa do... queixa principal, história da doença atual, não fica muito fechado dentro dessas caixinhas. O SWAP ele é muito mais interessante justamente por isso, porque quando a gente vai falar do método clínico, parece que onde é que eu vou botar tal coisa dentro de centros históricos, né, dentro dessa história da doença atual. Então é mais por isso que o SWAP ele é interessante nesse processo também. Quem mais? Quem mais quer fazer algum tipo de... Alguém tem exemplo, gente? Alguém quer colocar algum tipo de exemplo, alguma coisa? O que acharam do método? Vão utilizar? Ah, meu Deus, amanhã eu vou colocar isso em prática. Quem quer colocar alguma coisa? Se não, vão se esquentar, fiquem bem, comam algo bem quentinho, fiquem bem agasalhados, e qualquer coisa eu tô por aqui. Só peço que meu grupo fique, por favor. Tá bem? Obrigada, meu bem. Obrigada pela aula, foi incrível. Lara, se tu sair, dá problema? Não, dá para deixar, dá para deixar. Eu só saio, não encerro daí. Tá bem. Só tu não vai conseguir aceitar ninguém. Tá, beleza. Mas aí eu acho que é só o pessoal ficar aqui. Tá, beleza. Só ninguém sair, então. Tá bem. Beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.